a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração, na sua vida. Gostaria de meditar com vocês este dia sobre um trecho das Escrituras, da palavra de Deus, escritos pelo profeta, o livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 47. Nós vamos ler 4 versos, do versículo 3 ao versículo 6. Assim está escrito: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Amém? Glória a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Bom, aqui nós temos um trecho do profeta Ezequiel, profeta do Senhor, porta-voz do Altíssimo. E quando Deus levanta os seus profetas, na maior parte das vezes, Deus levanta com uma mensagem de juízo. Deus, ele decreta juízo a um povo, a uma nação, a uma tribo, a uma determinada pessoa. Mas, geralmente, com o juízo, depois do juízo, também vem a restauração. E não é diferente com o profeta Ezequiel. Se você for ver esse livro deste grande profeta, tem 48 capítulos. E os seus primeiros capítulos são juízos divinos contra Israel, contra outras nações, contra determinados povos. Mas a partir do capítulo 40, Deus então começa a sarar as feridas, a curar as feridas, a passar bálsamo nas feridas. Ele começa um processo de restauração para com o seu povo escolhido, Israel. E nós chegamos aqui no penúltimo capítulo do livro. Então, passamos por juízos, passamos no capítulo 37 pelo vale de ossos secos, e agora chegamos aqui no penúltimo capítulo, onde Deus ele vai começar a restaurar e curar a ferida do seu povo. Depois desse tem apenas mais um capítulo para fechar o livro, onde Deus vai tratar da divisão das tribos de Israel no período escatológico. E neste capítulo 47, dos versículos que nós lemos, Deus então dá uma visão ao profeta Ezequiel, leva ele até a entrada do templo. E na entrada do templo, Ezequiel tem uma visão de que águas saíam de dentro do templo, saíam de debaixo do umbral da porta. Então elas brotavam do templo. Era como se o templo fosse uma nascente. Era como se o templo fosse uma fonte. E as águas vinham do altar do templo. Nós sabemos que o templo foi feito para ser a morada do Altíssimo, embora ele não more em templos, mas é uma analogia da casa de Deus. E se é uma analogia da casa de Deus, é porque Deus está lá, está no altar, e as águas saindo do altar. Isso significa, isso simboliza que estas águas estão saindo do próprio Deus, da pessoa de Deus, e elas estão fluindo
templo afora, para a banda do Oriente, como diz Ezequiel. E essas águas, elas não são simples águas. Elas são águas doces. Elas são águas de rio. E por onde elas passam, elas levam novidade de vida. Aquele homem que mostrou aquela visão para Ezequiel, ele tem na sua mão um cordel de medir. E ele então começa a medir distâncias. E ele mede cerca de 1000 côvados. O côvado bíblico, o côvado do Antigo Testamento, especificamente no livro de Ezequiel, ele é uma medida de distância que vai do cotovelo até a ponta do dedo e mede aproximadamente 52,5 centímetros. Então, 1000 côvados vai dar aproximadamente 500 metros, arredondando, tá? Então, ele mede 1000 côvados, ou seja, 500 metros, e faz com que Ezequiel entre nesse rio. Perceba que é um rio largo. É um rio largo. E Ezequiel avança 500 metros para o centro do rio. E Ezequiel diz que as águas davam pelos tornozelos. 500 metros, águas nos tornozelos, né? Uma água muito rasinha, muito baixinha, uma água que serve apenas para molhar os pés. Quando você vai à praia e você quer molhar os pés, e você vai até onde está ali, chegando as ondas do mar, e onde elas chegam, você molha os pés e depois volta para a areia. Mas aquele homem mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros aproximadamente, e fez com que Ezequiel avançasse rumo ao centro do rio, ao leito do rio, mais 500 metros, e as águas agora davam pelos joelhos. Agora Ezequiel já sente mais a profundidade. As águas ainda estão rasas, estão a bater no joelho dele, um pouco mais de meio metro de profundidade. Mas aquele homem ainda continua com o seu cordel de medir. E ele ainda mede mais 500 metros, mais 1000 côvados, e faz com que Ezequiel avance rumo ao centro do leito do rio, mais 500 metros. E as águas agora estão batendo nos seus lombos. Agora as águas já estão passando de 1 metro. Você já sente mais o balanço das ondas, o balanço das águas. Você já não tem mais tanta resistência. Você já não tem mais estabilidade como você tinha a 500 ou 1000 metros lá atrás. E aquele homem ainda mede mais uma vez, usa o seu cordel de medir e mede mais 1000 côvados, mais 500 metros. E Ezequiel nos informa que era um ribeiro que ele não podia atravessar, porque as águas eram profundas, e só se podia passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Não está muito explícito no texto de que se Ezequiel sabia ou não nadar, mas a impressão que me passa é que esse ribeiro, ele não era apenas profundo, mas ele também tinha uma água, uma correnteza forte, da qual nem mesmo sabendo nadar, você podia atravessá-lo. E Ezequiel agora estava no meio do rio. Isso quer dizer que este rio tinha 4 quilômetros de extensão de margem a margem. Um rio muito grande, um rio
muito caudaloso e de que as correntes eram fortes e de que você não podia atravessar a nado. E o homem levou Ezequiel para a borda daquele rio, à margem do ribeiro, e perguntou para ele: viste, filho do homem? O que este anjo de Deus, o que este homem estava tentando falar com Ezequiel? Ele estava tentando dizer a Ezequiel que não existe vida se esta vida não vier do próprio Deus, do próprio Criador. O rio saía do altar, que simboliza a presença, ou simbolizava no Antigo Testamento, a presença divina, a presença de Deus, a presença do Criador. E ele ia para o Oriente. E este rio era um rio muito caudaloso, muito largo, muito grande, com um grande volume de águas. Se você continuar lendo este capítulo, você vai ver que por onde este rio passa, por onde este ribeiro passa, ele leva a vida, porque a vida é o próprio Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele leva vida aquática, ele tem peixes para alimentar as famílias que vivem à beira deste rio. Ele tem animais marinhos, ele leva vida orgânica, ele leva vida marinha. E além de tudo isso, ele também ajuda nas plantações, nas árvores que estão na beira deste rio, que sugam a água deste rio. Não é água salobra, não é água de mar, água de oceano, é água doce, é água potável, é água que você pode beber, é água que dá vida. Esta vida sai do próprio Deus, bendito seja o nome do Senhor. E por onde ele passa, transmite vida. Por onde passa esse rio, leva paz, leva vida, leva tudo aquilo que você precisa para dizer: eu estou vivo de verdade, bendito seja o nome do Senhor. Este rio que nós precisamos mergulhar. Na antiga aliança, uma dos símbolos da presença de Deus era a Arca do Concerto, ou a Arca da Aliança, que era levada à frente das 12 tribos de Israel, por levitas consagrados, para levar a arca do Senhor. E diz a Bíblia que o povo precisava ficar a 2.000 côvados de distância dessa arca, ou seja, cerca de 1.000 metros, a cerca de distância. 1.000 metros aqui é a água pelos joelhos. Mas a profecia de Ezequiel aqui, na minha opinião, Deus dá a Ezequiel uma visão de que a presença de Deus, de que a vida que Deus traz consigo, ela estaria disponível a todos em um momento futuro. Não a 1.000 côvados, ou 2.000 côvados, 1.000 metros de distância, mas de que você poderia chegar muito perto da presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E isso aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O véu se rasgou. O véu se rasgou de alto a baixo, para que nós pudéssemos ter acesso à presença gloriosa de Deus, para que nós pudéssemos navegar neste rio. E o rio você não tem controle sobre ele, você precisa se deixar levar. Não tem essa de eu sei nadar, não tem essa de Michael Phelps, não. Você precisa deixar. Este rio simboliza o Espírito Santo. E quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você
tem relacionamento com esse Espírito Santo, mais profundidade você adquire em Deus. E quanto mais profundidade você adquire em Deus, menos controle de si mesmo você tem. Porque é Ele que toma a sua vida, é Ele que te absorve, é Ele que te leva. Quando eu não sei nadar, mas eu acredito que quem sabe nadar, ele se deixa levar, ele está ali, solto, na água, não dá pé, mas ele está ali. A água está em torno dele. Não existe lugar que a água não esteja. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer tomar o nosso ser. Ele quer estar em todas as partes, não com a água nos tornozelos. É pouco para conhecer a Deus. Não com a água pelos joelhos. Ainda é pouco. Deus quer mais. Deus quer mais intimidade. Deus quer que você chegue ainda mais perto. Não com a água batendo nos lombos. Você sente ali o balanço do mar, é muito gostoso. Você sente a presença de Deus, mas você ainda tem controle porque ainda dá pé. Deus quer que eu e você, que nós, possamos avançar para mais fundo ainda, onde não dá pé, e aonde o Espírito Santo vai nos absorver, vai estar conosco, e nós vamos estar sob total controle do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quando nós chegarmos neste local, neste lugar, é Deus que nos leva, é as correntezas do Espírito Santo que nos envolve, que vai nos levar para onde Ele quer. E por onde quer que nós passemos, nós vamos transmitir vida, porque este rio é um rio de vida, é um rio que leva vida, é um rio que leva alimento, é um rio que leva nutrientes, é um rio que leva paz. Bendito seja o nome do Senhor. Tem um hino da Lagoinha, um dos que eu mais gosto, chamado Águas Purificadoras. E ele é baseado nessa passagem de Ezequiel. E a letra dele diz o seguinte: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Olha que verdade. Águas que correm do trono. Águas que curam e que limpam. Essa é uma verdade, é rio que transmite vida. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Nós precisamos ser transformados por esse rio, pois leva a vida do próprio Deus. E é por isso que eu disse que sem Deus não existe vida, não de verdade. Vida de verdade, vida zoe, só existe com Jesus. E este rio está neste lugar. E aí vem o coro. Quero beber do teu rio, Senhor, porque são águas potáveis. Sacia a minha sede, lava o meu interior. É só Ele que pode saciar a sede da sua alma. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ele é a fonte. Ele é o rio de vida. Sem Jesus não há vida de verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Que você possa meditar nessas simples palavras nesse dia e que você possa se aprofundar nesse rio. Que você possa mergulhar neste rio de amor, nesse rio de vida, nesse rio de prosperidade, de saúde, de paz. Que você possa deixar o Espírito Santo te levar e que nós possamos mergulhar neste rio de amor, porque Deus tem muito mais a nos mostrar do que nós até hoje conhecemos. Por enquanto, a água ainda está nos tornozelos. Por enquanto, a água de alguns ainda está nos joelhos. Por enquanto, a água de poucos ainda bate nos lombos. O que Deus quer de nós é um rio que não dá pé. É um rio
onde as correntezas nos levem segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.